Claro que existem formas de você investir de uma maneira mais segura. Existem formas de você reduzir esse risco de ter aí uma desvalorização sobre o seu investimento. Então é sobre isso que eu quero explicar para vocês nesse momento. Então vamos lá, pessoal. Como fazer aí para você aumentar a sua renda todos os meses, só que de forma segura, correndo o menor risco possível aqui nos investimentos em fundos imobiliários. Então vamos lá, vamos trazer mais uma vez para a nossa base, para o nosso conceito do que é um fundo imobiliário. Você precisa lembrar que esses fundos nada mais são do que imóveis. Quando eu falo principalmente de fundos imobiliários de tijolos, tá? Que é um tipo específico de fundo, que é aquele que eu recomendo que você comece os seus estudos através dos fundos imobiliários de tijolos, porque eles são mais tranquilos para a gente entender. Então, quando o assunto é esse tipo específico de fundo imobiliário, que é o que a gente mais encontra na Bolsa de Valores, inclusive, né? Os fundos imobiliários de tijolos, basicamente, são imóveis físicos, concretos, que têm o seu endereço, tudo certinho. Você pode ir lá e ver, inclusive, quais são esses imóveis. Só que esses imóveis, pessoal, eles estão alugados, né? Estão alugados aí para grandes empresas. E aí, quando eu falo sobre riscos e formas de você reduzir os teus riscos para aumentar a sua renda, eu quero dar um exemplo que vai te ajudar a entender um pouco melhor nesse sentido. Então, pensa que você está investindo em um fundo imobiliário que tenha imóveis físicos por trás dele. Eu vou te dar dois exemplos aqui, eu quero que você reflita qual dos dois é mais arriscado e qual dos dois é menos arriscado. Imagine que você tenha um fundo imobiliário que invista em um único edifício comercial, olha só, hein? Um fundo imobiliário que invista em um edifício comercial. E esse edifício comercial, pessoal, ele está alugado para uma única empresa. Vou até citar um exemplo real, que seria aí, por exemplo, a Petrobras. Existe um fundo imobiliário que ele tinha um prédio, um edifício comercial muito grande na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, e esse prédio inteiro, galera, estava alugado para uma única empresa. Ele estava alugado para a Petrobras, no caso. Então, esse é o nosso primeiro exemplo, tá? Um único imóvel alugado para um único inquilino. Agora eu quero trazer um outro exemplo para você refletir qual dos dois é mais arriscado. O segundo exemplo que eu quero trazer para a gente comparar é o HGLG11, que é um fundo imobiliário também de imóveis físicos, tá? Só que no caso, ele é um fundo de galpões logísticos. Galpão logístico muitas vezes serve como estoque, né, para essas empresas de e-commerce fazer aí o manuseio, entregas dos seus produtos. Então, um fundo imobiliário de galpões logísticos, no caso, o HGLG11, alugado, pessoal, ele tem, se eu não me engano, mais de 30 inquilinos diferentes e mais de 15 imóveis diferentes também. Então, olha que interessante, você tem 15 imóveis em diversos estados no Brasil, diversas cidades no Brasil, inclusive, e esses imóveis, esses 15 imóveis, acho que está até mais hoje em dia, estão alugados aí para mais de 30 inquilinos. Então, pensa comigo, qual das duas opções que eu trouxe para vocês é mais arriscada? Aquele prédio, um único prédio, que era alugado para Petrobras em Macaé, ou o HGLG11, que tem mais de 15 imóveis que estão alugados aí para mais de 30 inquilinos. Qual que é a sua resposta para isso? Obviamente, o menor risco está naquele fundo imobiliário que tem mais imóveis e mais inquilinos. Porque pensa só, qual que é a chance, pessoal, desse fundo imobiliário ficar aí um tempo sem pagar renda para você? Qual que é a probabilidade da sua renda mensal despencar do dia para a noite nesse fundo que tem diversos imóveis alugados? É muito baixa, não é mesmo? A chance disso acontecer é muito baixa, porque são diversos inquilinos, e você sabe quem são os inquilinos, você consegue verificar a validade dos contratos de aluguéis para cada um desses inquilinos, então o risco é muito mais baixo. Até mesmo nesse exemplo que eu citei, para você ter uma ideia, a Petrobras acabou rescindindo o contrato que ela tinha com aquele fundo imobiliário lá em Macaé. Ela decidiu aí reduzir os custos da empresa e acabou deixando aquele prédio comercial e acabou entregando o imóvel. Então imagina só o que aconteceu com os investidores
daquele fundo imobiliário específico. O preço das cotas despencou, os aluguéis mensais despencou, então tudo isso acaba impactando negativamente para os seus investidores. Então por isso que é muito importante, antes de você fazer o seu investimento em fundo imobiliário, entender o que está por trás de cada fundo. Existem fundos mais arriscados e existem fundos menos arriscados. Cabe a você ter o conhecimento, buscar informações para entender qual faz mais sentido para você investir. E, obviamente, eu incentivo que você invista naquele que vai te apresentar o menor risco possível com o maior potencial de retorno. Esse é o nosso objetivo na hora de buscar os melhores investimentos para o nosso dinheiro. Tudo bem? Porém, galera, eu quero acrescentar mais uma forma muito interessante também, que é essa forma que eu utilizo nos meus investimentos atualmente. Então, além de eu buscar fundos imobiliários que possuam dentro dele diversos imóveis alugados para diversos inquilinos, eu não aposto 100% do meu dinheiro apenas neste fundo. Por mais que ele seja um fundo muito bom, eu não vou colocar todos os ovos em uma única cesta. Eu vou mesmo assim, galera, diversificar os meus investimentos. O que eu quero dizer com isso? Eu citei para vocês o exemplo do HGLG11, que é um fundo de galpões logísticos que eu gosto bastante. Porém, existem, né, galera, na Bolsa de Valores hoje em dia, mais de 200 fundos imobiliários diferentes. Então, não significa que eu vou investir tudo no HGLG11. Eu posso compor aí uma carteira de investimentos, constando aí, por exemplo, 3, 5, 10 fundos imobiliários diferentes que seja, isso vai depender muito da minha análise, né, das oportunidades que eu conseguir identificar no mercado, mas eu poderia, inclusive, montar uma carteira de investimentos específica para fundos imobiliários, selecionando diversos fundos de tipos diferentes, com imóveis diferentes e com inquilinos diferentes. Assim, eu reduzo drasticamente os meus riscos nessa operação de investimento. Então, imagina só, se eu investir em HGLG11, KNRI11, XPLG11 e XPML11, são 4 fundos imobiliários diferentes. Aqui eu tenho shopping center, galpões logísticos, edifícios comerciais e mais galpões logísticos. Só nesses 4 fundos que eu citei para vocês, pessoal, a gente vai encontrar tranquilamente mais de 100 imóveis diferentes. Olha que loucura, hein? Mais de 100 imóveis diferentes, tranquilamente alugados aí para mais de 200 inquilinos diferentes. Isso com 4, 5 fundos imobiliários apenas. Então, com 3, 4, 5 cliques que você dá na Bolsa de Valores, você já consegue montar uma carteira de investimentos mega diversificada, correndo um risco muito baixo e com uma recorrência de pagamento de aluguéis caindo na sua conta muito tranquila, muito segura. Essa é uma forma de você se proteger contra qualquer tipo de risco e ainda manter uma certa estabilidade na sua renda. Que esse é o principal foco de quem investe em fundo imobiliário, né, galera? O principal foco é obter uma renda passiva caindo na sua conta todo mês, tá?